Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Dando início ao trabalho de triagem na noite de hoje, nós vamos fazer uma prece para logo após falarmos um pouco sobre o Evangelho. Meu nome é Geraldo, sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Irmão Áureo e para mim é uma alegria estar com vocês nesta noite. Fechemos os olhos nesse instante. Pensemos em Jesus. Senhor Jesus, amigo de todos nós, vem nos dirigir, vem participar conosco. Clareia nossa mente, clareia os nossos corações ao entendimento de tudo aquilo que será tratado nesta noite. Senhor Jesus, que os bons espíritos possam nos proteger, possam nos amparar, possam dirigir o nosso trabalho de triagem ou conversa fraterna. Assim, Mestre, em Teu nome, em nome dos espíritos amigos que dirigem a nossa casa, damos por iniciado o nosso trabalho na noite de hoje, dizendo muito obrigado por tudo e que assim seja. Então, meus amigos, como nós havíamos falado no início, antes de sermos encaminhados para o momento da conversa fraterna ou da triagem, onde poderemos conversar com o Criador acerca de nossas dificuldades, de nossas angústias, de nossos sofrimentos, nós vamos ter uma pequena explanação evangélica. Nós vamos falar um pouquinho na noite de hoje acerca do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Meu Reino Não é Deste Mundo. E trazemos para nossa reflexão as instruções dos Espíritos, onde nós temos o depoimento de uma rainha, uma realeza terrestre, é o nome do tema, uma realeza terrena. Então aqui nós temos o depoimento de uma rainha que vai nos contar como ela chegou no plano espiritual após o seu falecimento, após a sua morte, entre aspas, após a sua desencarnação. Para nós os espíritas não existe a morte, mas existe a desencarnação, enquanto o fenômeno em que o espírito se liberta do corpo físico através do fenômeno biológico da morte. A morte, então, existe enquanto fenômeno que renova os elementos físicos, materiais do corpo. Mas, como nós sabemos muito bem, não é novidade para nós, os espíritas, e os que aqui estão chegando para tratamento, que não sejam espíritas, vão compreender, não existe a morte. Nós espíritas chamamos de desencarnação, que é o desprendimento, o desenlace do nosso espírito, que é o ser que pensa, que quer, que tem vontade, que gosta, que ama, que age, enfim, é o desprendimento desse ser, que é eterno, né? Do corpo físico, que é perecível. Vamos então ler o depoimento desta rainha, uma realeza terrena. Quem melhor que eu pode compreender a veracidade destas palavras de nosso Senhor Jesus? Abre aspas. Meu reino não é deste mundo? Fecha aspas. O orgulho me arruinou na terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos terrestres se eu não a compreendesse agora? O que trouxe eu comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar mais pavorosa a lição, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha que era entre as pessoas, rainha eu supunha penetrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de nele ser recebida como soberana, vi
acima de mim, mas bem acima, pessoas que eu julgava ínfimas e as desprezava por não terem sangue nobre. Oh, só então compreendi a esterilidade das honrarias e grandezas procuradas com tanta avidez na terra. Então, meus irmãos, aqui, neste depoimento desta rainha, nós podemos perceber toda a beleza do Espiritismo que vem nos clarear, trazendo aqueles que já passaram para o outro lado, aqueles que nós chamamos nossos falecidos, nossos mortos queridos, aqueles que voltam do plano espiritual para dar a sua narrativa, para nos revelar como testemunhas oculares do que estão vivendo no plano espiritual. O Espiritismo, então, traz esta vantagem para nós. Ele permite que os próprios mortos, melhor dizendo, que os desencarnados voltem do plano espiritual e, através dos médiuns, possam nos narrar a sua experiência, as suas peripécias, as suas aventuras no plano espiritual. No livro O Céu e o Inferno, nós temos diversos relatos de espíritos em várias categorias evolutivas acerca da sua vida, da sua condição no plano espiritual. Neste livro, então, na segunda parte dele, No Céu e o Inferno, nós vamos ver lá, por exemplo, o depoimento de criminosos arrependidos, de criminosos endurecidos que ainda não se arrependeram. Nós vamos poder ler o depoimento de suicidas, aqueles que quando viveram na terra, por uma fraqueza, por uma fragilidade, não suportaram as dores e se suicidaram. Pois bem, meus amigos, eles retornam através dos médiuns e vêm para nos narrar toda a dor, todo o sofrimento que enfrentaram do lado de lá, nos mostrando que a grande decepção dos suicidas é o constatarem, após chegarem do outro lado, que a morte não lhes tirou a consciência, que a vida continua. Então aprendemos no livro Céu e Inferno, por exemplo, no caso dos suicidas, que a grande dor deles, que a grande decepção é chegarem do lado de lá e constatarem que não conseguiram alcançar aquilo que queriam, que é a morte ou se matarem. Neste caso da noite de hoje, nós estamos vendo o depoimento de uma rainha e nós vamos continuar vendo quais as conclusões, quais as constatações dela. Continuamos a ler. Para se habilitar a um lugar no reino dos céus, é necessário abnegação, humildade, benevolência para com todos e caridade em toda a sua prática divina. Não se indagará o que fomos, qual posição ocupamos, mas o bem que fizemos e as lágrimas que enxugamos. Então, meus amigos, a nossa posição no plano espiritual, ao deixarmos este corpo físico por ocasião da morte ou do nosso desencarne, a nossa posição não vai depender do nosso conhecimento, não vai depender do nosso patrimônio aqui na Terra, daquilo que nós sabemos. A nossa posição no plano espiritual não vai depender dos conhecimentos que nós possuímos, daquilo que nós sabemos, das nossas práticas exteriores, como, por exemplo, ir à igreja ou ir ao centro espírita, como, por exemplo, conhecer as obras da codificação. Não basta isso, porque às vezes muitos de nós, espíritas, falamos assim: nós estamos com um lugar garantido no plano espiritual, porque nós conhecemos todas as obras de Allan Kardec,
conhecemos as obras de Chico Xavier, então nós nos enganamos. E ao chegarmos do lado de lá, podemos nos decepcionar também, pensando que já estamos salvos, entre aspas, né? Mas a nossa posição vai depender efetivamente do bem que tivermos praticado, da nossa tolerância, das virtudes que já conseguimos adquirir, da paciência, da humildade, da caridade. Então, a nossa posição no plano espiritual vai depender, sobretudo, do bem que nós tivermos feito ao próximo, porque nos ensina esta doutrina maravilhosa e esclarecedora que é o Espiritismo. Ela tem como lema: fora da caridade não há salvação. Então, a salvação para os nossos espíritos, um lugar melhor no plano espiritual, de felicidade, de tranquilidade, de progresso, é a consciência tranquila. E esta consciência tranquila nós só alcançaremos através do bem que nós tivermos feito. Porque não é possível que nós vivamos aqui na Terra de forma egoísta, de forma indiferente, como agiu essa rainha, que acreditava que ao chegar no plano espiritual estaria em condições muito melhores do que seus próprios empregados, do que seus súditos. E a grande decepção desta rainha, uma rainha de França, ao chegar no plano espiritual, foi a de constatar que viu muito acima dela aqueles que ela colocava lá embaixo, como seus súditos, seus vassalos, seus serviçais, seus empregados. Todos eles, na maioria, estavam bem acima dela no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos refletir sobre a vida no plano espiritual, sobre a nossa existência e sobre como nós estamos agindo, sempre lembrando do lema, que é o lema da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. Fiquem com Deus e tenham uma boa triagem. Muita paz. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Irmão Áureo. Esta é uma casa de Jesus e é em nome dele que estamos iniciando nossas atividades de triagem fraterna à distância. Afirmou-nos Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele está entre nós, como nos prometeu. Não importa se estamos presencialmente na instituição ou se estamos realizando um trabalho à distância. O Mestre convidou a humanidade de todos os tempos para estar com ele, para buscá-lo nos momentos de dor e aflição. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este é o convite de Jesus. Se você se encontra aflito e sobrecarregado, em Jesus podemos obter alívio e paz. O tratamento espiritual pode ajudá-lo. A triagem fraterna é a forma de iniciarmos o tratamento espiritual e, a partir de hoje, será realizada também à distância. O que é a triagem fraterna? A triagem consiste em expressar o motivo pelo qual você está buscando o tratamento espiritual na casa espírita. Se necessário, o médium triador o encaminhará para o tratamento espiritual. O tratamento espiritual se inicia com a entrevista fraterna. Estamos realizando esta atividade de atendimento ao público à distância. Se você deseja iniciar o tratamento, envie mensagem pelo WhatsApp no número 62 981707 e solicite sua entrevista fraterna. O horário de solicitação da entrevista é de 20 horas às 21 horas na segunda-feira. Estando em tratamento espiritual, você deverá participar durante 3 semanas
das palestras Fluidificação de Água e Passe à Distância às terças-feiras. O mesmo deverá acontecer às quartas-feiras, dia de desobsessão. Estas atividades serão transmitidas sempre às 20 horas por este canal, facebook.com/Centro Espírita Irmão Áureo. Você irá receber o passe à distância em seu lar. O passe é uma ação magnética e o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos, segundo comenta Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na pergunta 424. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular, comenta André Luiz. São energias humano-espirituais que estarão sendo direcionadas a você, e estas energias atuarão lhe trazendo saúde, vigor, tranquilidade e paz. Os bons espíritos, em nome de Jesus, estarão em seu lar para aplicar o passe magnético e a fluidificação de águas. Antes de iniciar o momento das palestras e passe, coloque um recipiente de água limpa para ser fluidificada na hora do passe à distância. Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com os raios de amor em forma de bênçãos. Comenta Emmanuel no livro Segue-me. Importante que durante o tratamento você faça uso regular da água fluidificada. Indispensável ressaltar que você receberá a visita dos emissários de Jesus. Seja pontual. Entre no Facebook no horário marcado, facebook.com/Centro Espírita Irmão Áureo, 20 horas, segunda-feira, nos dias de retorno, terça-feira, dias de reuniões públicas, quarta-feira, dia de tratamento de desobsessão. Busque superar os impedimentos, como visitas inesperadas, programações de lazer ou quaisquer outros empecilhos, a fim de não interromper o tratamento. A regularidade é fundamental para o êxito do tratamento espiritual. Cultive a atitude mental positiva desde cedo. Comece o dia com pensamentos voltados para o bem, para a paz, para Deus. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, bem como faça uso da oração. Se você não possui este livro, leia o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo contém comentários dos Espíritos sobre os ensinamentos do Cristo. Evite deliberadamente brigas e discussões, sustentando a paciência e a serenidade acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Cultive a paz. Realize o culto do Evangelho no lar. É essencial que você cultive a harmonia em seu lar. Isso lhe auxiliará muito. Escolha um dia da semana, dia e horário para, junto aos familiares, orar e conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Saiba mais pelo site www.centroespiritairmãoauro.com.br. Eu sou a luz do mundo, afirma Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Busquemos a companhia de Jesus para que nossos dias sejam iluminados pela paz e abundantes de vida. As atividades de atendimento ao público do Centro Espírita Irmão Áureo nestas semanas estão sendo realizadas à distância. Saiba mais sobre a instituição no site www.centroespiritairmãoauro.com.br. Se desejar, você pode participar do curso Conheça o Espiritismo, à distância, aos sábados, às 17 horas, na Escola Web de Espiritismo. Faça sua inscrição, bit.ly/espíritaead. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.